Nós vamos continuar agora acompanhando os direitos das crianças com transtorno do espectro autista em relação aos planos de saúde. É uma luta incansável, dos papais e mamães com a questão dos planos de saúde. A Justiça concedeu agora uma liminar que proíbe os planos de saúde de excluírem pacientes autistas do serviço, exceto em casos de inadimplência, sob pena de multa diária no valor de R$59 mil. Vamos entender tudo isso? Eu vou trazer o nosso X da Notícia, Ivan Lemos, para que o Ivan possa trazer para a gente informações importantes, como essa que nós estamos aqui debatendo, e o que deve fazer então, o que é que deve fazer quem tiver plano de saúde que acabou sendo cancelado. Ivan? Wilson, essa pessoa ela recebe uma carta com antecedência, deveria receber uma carta com antecedência pelas operadoras de plano de saúde. E aí recebeu essa carta, já é recorrer imediatamente, que foi o que aconteceu nesse caso específico dessa liminar, que serve como exemplo no Distrito Federal. A pessoa recorreu e o plano não pôde cancelar o plano de saúde dessa pessoa com autismo. Vou conversar agora com o Juliano Pessoa, que é advogado, especialista em Direito em Saúde, que vai dar mais informações para a gente aqui ao vivo. Doutor, boa tarde. O procedimento tem que ser esse, O plano não pode cancelar, e tem que avisar com antecedência para que essa pessoa possa recorrer e com essa liminar está proibido. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. De fato, é aquilo que a gente sempre recomenda para os beneficiários, recebendo algum tipo de informação que o seu plano será cancelado, corra imediatamente atrás de ajuda profissional. O profissional vai poder lhe orientar como é que você procede nesses casos e quais são as medidas. Geralmente, num caso assim, de aviso de cancelamento de plano, você tem que recorrer ao Poder Judiciário de pronto. Não dá para recorrer à ANS, recorrer aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, porque isso não terá força para impedir. O Judiciário, sim, como foi esse caso, e existem outras decisões, inclusive inúmeras, no país nesse mesmo sentido. Por que disso, Ivan? Para que as pessoas entendam. Paciente em tratamento, em curso de tratamento ou acometido por alguma doença grave, ele não pode, sob qualquer justificativa, ter o seu plano cancelado. Isso é um entendimento consolidado do STJ, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça do país. E os tribunais regionais em todos os estados replicam esse entendimento. Isso é um entendimento harmonizado entre o Poder Judiciário. Então, por isso a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário de pronto, ao receber essa informação, para que você consiga resguardar o seu direito antes do plano ser cancelado, Porque, infelizmente, se demorar para recorrer, é provável que esse plano seja suspenso, e se o paciente está em curso de tratamento, ele pode suportar muitas vezes prejuízos e, a depender da gravidade, prejuízos até irreparáveis. Então, por isso, de fato, a agilidade precisa fazer parte dessa medida. Isso vale para pessoas com espectro autista, também pacientes oncológicos, vale para qualquer pessoa em qualquer tipo de tratamento? Exatamente. Naturalmente, se observa caso a caso, a situação concreta daquele caso. Essa é uma decisão, vale a gente lembrar aqui também, que não alcança todos os beneficiários, alcança este paciente que está envolvido no processo, mas serve de jurisprudência para um caso concreto que aconteça hoje, amanhã. A pessoa pode utilizar esse tipo de jurisprudência porque é o entendimento. Mas, de fato, é como você bem falou, vai se analisar o caso concreto e verificar se aquele paciente está acometido por uma doença grave, se ele está em curso de tratamento, se ele estiver internado, pior ainda, esse aqui não pode, de fato, ter o plano cancelado, porque realmente quais são os perfis de planos que as operadoras utilizam para fazer esse tipo de medida e de prática abusiva. Os coletivos. E vale recordar aqui que os planos coletivos, eles preveem uma flexibilidade maior e a possibilidade, muitas vezes com previsão em contrato, de cancelamento unilateral por ambas as partes. Tanto a operadora pode cancelar unilateralmente, como a pessoa jurídica que contratou. Mas existem requisitos apesar disso. Um deles, por exemplo, é que a operadora, caso ela deseje cancelar, ela tem que comunicar à pessoa jurídica 60 dias antes. Nem isso é cumprido nesses casos. O que a gente ouve e analisa quando se depara com um caso concreto é que ela encaminha direto para o beneficiário a correspondência dizendo que daqui a 30 dias o plano está cancelado. Essa é a medida que é empreendida na maioria das vezes. Então, ou seja, ela descumpre até requisito básico que está contido em contrato. E apesar disso, apesar de ter essa flexibilidade, como nós falamos, esses casos excepcionais são analisados de maneira apartada e são inúmeras as decisões. Muitas vezes ela pode cancelar com a coletividade, com aquele grupo, excetuando esses casos de pacientes acometidos por doença grave ou em curso de tratamento, como é o caso de uma criança inserida no transtorno do espectro autista. Ela não pode cessar essas terapias tão necessárias para o desenvolvimento dessas crianças. Então, por isso,
de fato, esses pais, essas mães precisam recorrer rapidamente à ajuda profissional. É um caso, como o senhor disse, serve como exemplo para base em outras decisões. Aqui em Alagoas é comum esse tipo de situação? Infelizmente, isso vem acontecendo em todo o país. Inclusive, a partir do início de 2024, é assustador, dizia o número de casos assim. Tanto é que já existem matérias nacionalmente abordando esse tema. A ANS, inclusive, já anunciou que vai pautar esse assunto para poder discutir com maior cuidado, né, essa pauta, e o próprio Congresso Nacional também já está se mobilizando por meio de projetos de lei, tentando brecar esse tipo de movimento. E eu diria que é importantíssimo que essa demanda chegue de fato no Congresso Nacional, nem que seja necessário fazer alteração legislativa, porque o que a gente vem vendo é um abuso da utilização dessa flexibilidade no sentido de você penalizar lá na ponta pessoas que não podem, de qualquer maneira, ficar sem assistência à saúde. Então, ou seja, eu diria que é mais do que abusivo, você fere princípios básicos, fundamentais, e é importante que a gente sempre relembre aqui que a assistência à saúde é um direito fundamental e é um serviço essencial. Por mais que sejam empresas privadas, ela está lá na ponta prestando um serviço público, essencialmente falando. Então não se pode conceber esse tipo de medida que só tem claro intuito, muitas vezes, de se livrar, de descartar, essa é a palavra, infelizmente, pessoas que demandam muito serviço para o operador. Então, de fato, a gente não pode conceber isso. Então, recebeu a carta ali da operadora de plano de saúde avisando esse cancelamento, é recorrer imediatamente. E quem não recebeu e teve, por um acaso, cancelado, como deve fazer? Da mesma forma, precisa buscar ajuda automaticamente. É importante que faça contato com a operadora, caso já tenha havido cancelamento e não houve prévio comunicado pedindo esclarecimentos. A operadora tem o dever de passar essas informações, é de preferência por e-mail, Ivan. Caso não seja possível e-mail, liga, pede o número do protocolo da ligação, porque vai ter que ser gravada essa ligação pela operadora. Isso poderá ser solicitado no futuro. Então, pede esclarecimentos e já recorre, de fato, a uma ajuda profissional para que seja perseguido no Poder Judiciário uma decisão liminar, demonstrando os riscos desse cancelamento, os prejuízos, no caso concreto daquele paciente, se for constatado de fato que é um perfil de paciente que não poderia ser desassistido, em hipótese alguma, o Poder Judiciário certamente poderá conceder uma decisão liminar dizendo que ative-se esse plano imediatamente, sob pena de multa, como foi esse caso concreto, e várias outras medidas e sanções que o Poder Judiciário pode aplicar. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, um caso que aconteceu no Distrito Federal, em que a operadora foi lá, tentou cancelar o plano de saúde, não conseguiu, porque a pessoa recorreu imediatamente, e que serve como base para decisões futuras, caso isso aconteça em outros locais, inclusive aqui em Alagoas. Volto com você, Wilson.